Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de junho de 2019. Porque 19 sacerdotes e teólogos acusam o Papa Francisco de heresia. Parte 01. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica acusando o Papa Francisco de heresia, uma das mais graves acusações que podem ser feitas a um clérigo. Na carta, publicada na terça-feira 34 no site católico conservador LifeSite News, que comumente tece críticas ao Papa, os 19 signatários alegam que o conjunto dos bispos católicos deve investigar Francisco pelo delito canônico da heresia e pregam que outros sacerdotes critiquem Francisco publicamente. Trata-se de mais um sinal do crescente enfrentamento entre os tradicionalistas ou ultraconservadores católicos insatisfeitos com declarações do Papa em questões como sexualidade e os apoiadores do atual papado. Os motivos da heresia, dizem os signatários, é que o Papa teria suavizado posições que, na opinião deles, vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. Os acusadores afirmam que Francisco não tem se oposto veementemente o bastante ao aborto, tem dado sinais de abertura do Vaticano a homossexuais e divorciados, e tem se aproximado de protestantes e muçulmanos. Em 2015, por exemplo, o Papa organizou uma conferência no Vaticano na qual tentou relaxar as regras que impedem divorciados e pessoas em um segundo casamento de receber a comunhão, uma vez que a Igreja considera o casamento indissolúvel e o novo casamento, um adultério. Eles também citam casos em que o Papa teria protegido ou sido conivente com cardeais e bispos que, segundo a carta, estariam protegendo abusadores sexuais ou até cometido abusos. Uma parte significativa da carta se concentra em críticas a um documento papal do ano seguinte, o Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, em tradução livre, em que Francisco fala em tornar a Igreja mais inclusiva e menos disposta a julgamento de seus 1,3 bilhão de fiéis. No documento, o Papa pede uma Igreja menos rígida e mais cheia de compaixão diante qualquer membro imperfeito, como os divorciados e os em segundos casamentos civis. Após a publicação do Amoris Laetitia, grupos conservadores acusaram o Papa de criar confusão em torno de questões morais importantes, diz a agência Reuters. Nas 20 páginas da carta desta terça-feira, os signatários dizem que tomaram esta medida carta aberta como um último recurso para responder ao acúmulo de danos causado pelas palavras e atos do Papa Francisco ao longo de diversos anos, dando abertura para uma das maiores crises na história da Igreja Católica. O documento também critica o Papa por ter dito que as intenções de Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, momento de ruptura do cristianismo, não eram equivocadas, e por Francisco ter assinado um comunicado conjunto com luteranos no qual mencionava os presentes teológicos da Reforma. Também foi criticado o comunicado conjunto que o Papa assinou em fevereiro com um líder muçulmano em Abu Dhabi, dizendo que o pluralismo e a diversidade de religiões eram um desejo de Deus, o que irritou conservadores católicos. O signatário mais conhecido entre os 19 que divulgaram a carta é o padre britânico Aidan Richards, 70, da Ordem Dominicana, autor de diversos livros e teólogo proeminente. Consultado pela agência Reuters, o Vaticano não se pronunciou sobre a carta até a publicação desta reportagem. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na pergunta 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Ele volta a abordar o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22.
O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade, em nome da religião, impuseram o divórcio, em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque é praticada com vistas unicamente aos interesses materiais, e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isto significa que, desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, no princípio não foi assim, ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir o costume bárbaro, precisava, naturalmente, de estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. No volume 14 do livro Filosofia Espírita pela psicografia de João Nunes Maia, o espírito Miramês também faz seu comentário. Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel, separar o que Deus ajuntou é bem diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. As leis de Deus são imutáveis em todas as suas ações diante dos homens, coisas e mesmo no seio dos próprios espíritos puros. No entanto, para cada ser, elas se apresentam de acordo com a evolução já conquistada. Se bem vivemos, bem recebemos o merecido, pela forma do amor, na qualidade da justiça. As leis humanas são mutáveis, pelas mudanças de comportamento das criaturas. Compete a cada um esforçar-se para melhorar, que todas as mudanças operar-se-ão na sua intimidade, e cada vez mais conhecer-se-á a lei natural, que sempre é protetora, pois para isso ela foi criada. Tudo que se une por sintonia tem laços duradouros, porém a união por interesse é passageira, porque não existe amor e se encontra sob a influência do egoísmo. O casamento é uma lei natural para que a sociedade firme seus alicerces na comunhão de ideias afins. Quando um dos cônjuges foge a determinados preceitos de harmonia do lar, aparece, pela força da necessidade, o divórcio. Os cônjuges pedem uma separação e Deus permitiu que isto fosse estatuído por lei. No entanto, ela pode desaparecer, quando as criaturas se conscientizarem dos seus deveres e passarem a amar sem exigências e com nobreza nos corações. A indissolubilidade do casamento é imposição humana, contrária à lei da natureza, porque tudo se encontra movendo em mutações variadas.
Compreendemos, pois, que o amor é universal, a própria lei da terra dá essa garantia somente enquanto vivem as duas criaturas. Depois de se encontrarem livres da matéria, elas poderão permanecer unidas pelos sentimentos, pela sintonia que o amor faz gerar. Há muitos casamentos de provas, há casamentos por interesses e há casamentos por missão. Estes últimos são bem escassos. O certo seria que cada um amasse o mais que pudesse e aquele que consigo convive no lar, porque do amor sai a inspiração do que se deve fazer, das responsabilidades de cada um diante dos compromissos assumidos no céu e na terra. Somente o que não se desfaz são as leis de Deus, o que ele fez é eterno, por ser ele onisciente em todas as suas operações divinas. Jesus está sempre orando por nós, esperando a nossa conversão à obediência da harmonia universal. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:32. O que disse Jesus a Pedro é o que devemos fazer quando nos convertermos, devemos procurar os nossos irmãos caídos e os fortalecermos. Quantos lares se encontram em decadência? Muitos e muitos. Devemos fortalecer esses companheiros em prova, pela força do exemplo e não somente por palavras. Moisés, na qualidade de legislador, estatuiu certas regras humanas, pela dureza dos corações, mas, não como sendo lei de Deus dentro da imutabilidade que elas representam. É muito bom que estudemos os livros, mas melhor é os entendermos em espírito e verdade. O tempo, juntamente com o progresso, modificam todas as coisas na altura da evolução alcançada pela sociedade. Isso é justiça, isso é amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.